pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa aula fala dos répteis e aves, animais vertebrados. E iniciaremos falando dos répteis. Então, os répteis pertencem ao filo dos cordados e seus representantes mais conhecidos são os lagartos, as serpentes, crocodilos, jacarés, tartarugas e jabutis. Quem já não ouviu falar nesses animais? Provavelmente esses animais evoluíram de um grupo de anfíbios há mais de 350 milhões de anos. É muito provável que os primeiros répteis fossem de pequeno porte, com o aspecto de um lagarto atual. Eles se alimentavam de insetos. Esses animais mais antigos dessa classe são chamados de cotilossauros. Apresentavam semelhança muito grande com as tartarugas, porém não apresentavam carapaças. O Brasil apresenta grande abundância de répteis. Somente no Cerrado são registrados cerca de 180 espécies, das quais 22 estão presentes nas listas de animais ameaçados em extinção. Os répteis pertencem a uma classe de animais vertebrados em que já foram identificados mais de 7.000 espécies. A principal vantagem evolutiva que permitiu que eles conquistassem o ambiente terrestre foi o seu tipo de ovo, chamado de ovo amniótico. Esse benefício ocorreu graças à proteção da casca calcária ou membranosa, que possibilitou aos embriões desenvolverem estruturas extras embrionárias, o amnio, o saco vitelínico e a alantoide, fora do ambiente aquático. Então, são essas particularidades que atribuíram a esses animais grande adaptação à vida em terra firme. O tamanho dos répteis atual pode variar de poucos centímetros, que é o caso de alguns lagartos, até 10 metros, que é o caso de algumas serpentes. Características gerais dos répteis. As principais características de répteis são o seu corpo revestido por uma camada espessa e impermeável, composta por queratina, e seus pulmões que realizam trocas gasosas eficientes com o ambiente. Podemos observar a anatomia de um crocodilo, onde o corpo dos répteis é formado por cabeça, pescoço, tronco e cauda, além de um conjunto de órgãos que formam todo o corpo desse animal, que são os órgãos que a gente pode observar aí através da imagem: o bulbo olfativo, o encéfalo, o cerebelo, pulmão, estômago, intestino, rim, testículo, a cloaca, o fígado, coração, traqueia e esôfago. Além disso, eles possuem 2 pares de membros locomotores, cada um com 5 dedos acabados em garras e pernas reduzidas em algumas lagartas, e ausente em outros, que é o caso das cobras. Eles podem ser animais rastejantes ou nadadores, que é o caso das tartarugas marinhas, que possuem patas em forma de remos. A pele é ressecada e resistente, coberta por escamas de origem epidérmica, o que torna queratinizada e praticamente impermeável. A temperatura corporal desses animais ou seja, os répteis são animais pecilotérmicos, são incapazes de manter a sua temperatura corporal constante. Eles necessitam do calor do ambiente para a regulação da temperatura corporal. Temos aí a reprodução, que a maior parte dos répteis são ovíparos,
Apenas algumas cobras e lagartos são ovovíparos. Apresentam fecundação interna, onde o macho introduz os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. Durante o crescimento do embrião, formam-se estruturas associadas ao corpo denominados anexos embrionários. Entre eles estão o âmnio, o saco vitelínico e alantoide. Então, a reprodução dos répteis, ou seja, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro dos ovos, os quais são revestidos por cascas córneas ou calcárias. Essas características protegem o embrião da dessecação, importante para a conquista do ambiente terrestre. O âmnio tem a função, ou seja, é uma bolsa de líquido que envolve o embrião e o protege da dessecação e de eventuais choques mecânicos. O saco vitelínico é uma bolsa ligada ao sistema digestório do embrião, que envolve a gema do ovo e retira dela componentes nutritivos que são transferidos para o esvaso sanguíneo do embrião. A alantoide é uma bolsa ligada ao intestino do embrião que tem como função armazenar as excreções produzidas por ele durante o seu desenvolvimento. A respiração dos répteis. Os pulmões desses animais são mais evoluídos do que os dos anfíbios, pois apresentam mais dobras internas. Por apresentarem músculos ao redor das costelas, muitos dos répteis conseguem expandir e contrair a caixa torácica. Isso faz com que o ar entre e saia dos pulmões. Então, o sistema respiratório dos répteis é pulmonar. Os pulmões apresentam alvéolos pulmonares, tornando eficiente as trocas gasosas. Temos o sistema nervoso, que segue o padrão geral dos vertebrados. O cérebro é protegido pelo crânio, é ligado à medula espinhal, protegida pela coluna vertebral, ou seja, o cérebro desses animais é bem desenvolvido. Temos o sistema digestório, que é completo. Eles apresentam boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, além de possuírem o fígado e o pâncreas. Esses animais, na maioria, são carnívoros. Algumas poucas espécies são herbívoros e onívoros. O sistema circulatório. A circulação é fechada, dupla e completa. O coração de serpente e tartarugas apresentam 2 átrios e um ventrículo completamente separados, enquanto os dos crocodilos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos. Temos aí o sistema sensorial, onde o órgão olfativo dos répteis lhe permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que na maioria dos répteis é incapaz de, ou seja, a maioria dos répteis são incapazes de ouvir sons. Vem aí a classificação. São classificados em 3 grupos. Os principais representantes desses grupos de répteis atuais são os quelônios, escamados e os crocodilianos, onde nós podemos observar aí na imagem a tartaruga, que está representando os quelônios, os escamados, a cobra, e os crocodilianos, o jacaré. Os quelônios abrangem mais de 300 espécies de tartarugas, jabutis e cágados de vidas terrestres, marinhas ou de água doce,
são animais com o corpo revestido por duas carapaças, a dorsal localizada na região superior do corpo e o plastrão na região inferior. Os escamados é o grupo que reúne os répteis mais diversificados e abundantes, representados principalmente pelos lagartos, serpentes e anfíbios. A principal característica desse grupo é o corpo recoberto por escamas. Já os crocodilianos reúnem jacarés e crocodilos. É um grupo de répteis que vive apenas em regiões quentes, em rios e lagos de água doce. Algumas poucas espécies no mar, que é o caso dos camarões, são animais de corpo alongado e revestido por placas córneas. Os répteis são muito importantes para o equilíbrio ambiental. Eles são predadores de muitos animais invertebrados e vertebrados e assim atuam no controle da abundância deles no ecossistema. Além disso, os ovos e filhotes são importantes nos recursos alimentares para as aves, anfíbios, mamíferos, entre outros animais. E aí vem as aves. Acredita-se que as aves tenham surgido há cerca de 150 milhões de anos a partir de um grupo de dinossauros, atualmente extintos. As aves possuem características semelhantes às dos répteis pelo fato de apresentarem as escamas, que nas árvores estão presentes apenas nas pernas. O tipo de ovo, sendo que a casca do ovo das aves é calcária. A eliminação de urina é concentrada, o que contribui para a economia de água e a redução do peso corporal. Ou seja, as aves são animais vertebrados, ovíparos, bípedes, que apresentam o corpo coberto de penas. Segundo os paleontólogos, as aves são a evolução natural dos dinossauros, que se adaptaram às novas condições do planeta depois da queda do asteroide que dizimou os répteis há 65 milhões de anos. Temos aí as características gerais das aves, né? As adaptações ao voo são as características principais das aves. Os membros anteriores são modificados em asa e o corpo é revestido por penas leves e resistentes formadas por queratina, que possibilita o voo e ajuda a manter a temperatura corporal elevada, essencial para voar. Aí nós temos a anatomia de uma galinha, né? Onde está representada por todos os órgãos que compõem o corpo desse animal. O cérebro, a traqueia, pulmão, rim, ovoduto, coaca, intestino, moela, baço, fígado, coração, papo e esôfago. Além disso, as aves são animais vertebrados que apresentam uma coluna vertebral segmentada, são bípedes porque se movimentam na posição vertical usando as extremidades inferiores para assentar no solo, são ovíparos porque o embrião se desenvolve dentro de um ovo em ambiente externo e sem a ligação com a mãe. Possuem asas, ou seja, grande parte das aves conseguem voar com estas asas, apresentam um bico que são usados para pegar alimentos, quebrar, furar e até transportar. Possuem também ossos pneumáticos, ou seja, ossos ocos, que no seu interior há uma presença de ar
muito grande para facilitar a leveza do corpo do animal. As aves não possuem a capacidade de urinar, pois não possuem bexiga para armazenar a urina. Quando conseguem líquidos, principalmente água, estes vão para o intestino, local da absorção. As impurezas são transformadas em um úrato, que é uma substâncias cristalinas, que são eliminadas juntamente com as fezes. As aves também possuem reprodução interna. A fêmea possui um ovário, enquanto o macho libera os espermatozoides através dos 2 testículos. A fecundação é interna e as fêmeas põem ovos que são cobertos por uma casca calcária. A temperatura corporal desses animais. As aves são animais de sangue quente, também chamados homeotérmicos ou endotérmicos. Por sua capacidade de manter a temperatura corporal constante, para isso elas apresentam um metabolismo elevado, necessitando de muita energia. Temos o sistema respiratório e circulatório, que são muito eficientes, garantindo o suprimento de gás oxigênio para as células e a manutenção do metabolismo em níveis elevados. O sistema nervoso é bem desenvolvido, o que possibilita componentes sofisticados como o voo, a construção de ninhos e os rituais de acasalamento. A gente pode observar aí nessa imagem, onde é o olho de uma árvore, onde todo o sistema nervoso é controlado. Temos o sistema reprodutivo das aves, que são animais ovíparos, ou seja, produzem ovos. A casca é formada por carbonato de cálcio e, por ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. E aí nós temos essa imagem onde apresenta o aparelho reprodutivo feminino e o aparelho reprodutivo masculino, né? Nós temos aí, no caso, o aparelho reprodutivo da fêmea. Nós temos o ovário, o óvulo e as vias genitais. A albuína, que é a clara, e o ovo. No macho nós temos os testículos, a produção, onde ocorre a produção dos espermatozoides, e as vias genitais. Vem aí a classificação desses animais. As aves constituem o maior grupo de vertebrados terrestres, com cerca de 10.000 espécies descritas até o momento. Tipicamente voadoras, e algumas espécies se especializaram na natação, como os pinguins, e outros são corredores, como é o caso das emas. As aves são divididas em cerca de 30 subgrupos, entre os quais estão os passeriformes. Essa ordem inclui a maioria das aves conhecidas popularmente como passarinho, que é o caso dos canários, pardais e sabiá, entre outros, como a gente pode ver aí na imagem. Temos galiformes, que tem o bico curto, penas fortes, asas arredondadas e curtas, como exemplo a galinha, peru, entre outros. Temos os psittaciformes, que são aves com plumagem muito colorida, bico curto, forte e recurvado, como exemplo a arara, papagaio e periquito. Falconiformes, grupo das aves de rapina, como exemplo as águias e os falcões. Anceliformes, adaptadas para nadar, que é o caso dos patos, marrecos,
gansos e cisnes. E temos aí, por fim, a imagem desses animais que representa cada um dos grupos. A galinha representa a Scaliformes, né? Os periquitos representam os Schistociformes. O falcão representa Falconiformes. E o pato representa a Ancileriformes. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído e até a próxima aula.